Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Trago aqui mais um momento de reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui nós temos uma passagem a qual Eliseu, e o seu servo, estavam ali cercados pelos inimigos, pelo aquele exército da Síria, O rei ordenou que eles fossem ali cercar Eliseu, naquele local onde ele estava, E o servo de Eliseu, olhando aqueles soldados, se assustou, ficou com muito medo, temeu, E ele avisou para Eliseu. E Eliseu diz: Não temas, não temas, não tenha medo. Por quê? Os que estão conosco são maiores do que eles, dos que vocês estão vendo. E Eliseu, ele ora, ele pede a Deus que abra os olhos daquele servo, para que ele também veja os anjos de Deus ao redor deles, protegendo para qualquer situação. E depois, Eliseu ora outra vez a Deus, pedindo para que aqueles soldados venham ser feridos com cegueira, venham ficar cegos. E assim acontece. O que podemos entender mediante esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, é que, independente do medo, da situação difícil a qual nós possamos estar passando. Agora, por exemplo, recentemente eu passei por uma situação que realmente, dentro de mim, no meu interior, causou de verdade um medo. Mas, por fora, eu estava completamente tranquilo. Por que eu estava tranquilo? Porque naquele momento de medo, a fé em Deus, ela aumentou em mim. E eu fiz uma pequena oração a Deus. E o Senhor me deu um grande livramento. E é justamente o que nós estamos aprendendo mediante esta palavra. O servo estava completamente com medo. Só em olhar aquela quantidade enorme, daquele exército da Síria, que estavam ali cercando eles, Mas um medo muito grande. Mas Eliseu, enxergando, tendo a visão e crendo de verdade que Deus é com ele, com sua fé ali, ele ora a Deus e pede: Senhor, abre os olhos dele para que ele venha enxergar, E o servo enxerga aquele exército do Senhor que estão ali para protegê-los,
né? Em qualquer situação. A palavra de Deus ainda diz no livro de Salmos, capítulo 34, né? Não sei se não lembro agora se é o versículo, se é o verso 7, né? Que diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor, ele acampa ao redor de todos aqueles que são tementes a Deus. E os livra, guarda, protege, né? E é assim que acontece. E devemos colocar em prática a palavra de Deus, independente de medo, assim como aconteceu comigo também. O medo no interior estava dentro de mim, aquele medo, naquele momento. Mas a fé em Deus foi maior. E tem que ser, precisa ser maior, mediante a medo ou qualquer situação difícil em nossas vidas. A fé, a confiança no Deus que nós servimos, ela precisa ser maior, superior a qualquer medo, qualquer dificuldade, a qualquer situação, a qualquer problema. É a fé em Deus. Diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Volto a repetir, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Acreditar de verdade que o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos fortalece, nos capacita. É o Senhor. É assim que devemos fazer, né? Coisa interessante. E quando ele ora, né? Pela segunda vez, ele ora a Deus, pedindo para que Deus venha trazer a cegueira para aquele exército de inimigo. E assim acontece. Que Deus de poder é este? Deus poderoso para todas as coisas. É preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso confiar nas palavras do Senhor, no poder do Senhor, no agir do Senhor em nossas vidas. Esta é a reflexão que eu trago, meu amado, para os nossos corações. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação, se você está sendo rodeado de inimigos, de situações muito difíceis, complicadas, que você não está conseguindo solucionar, se o medo está te atingindo, né? Fazendo com que você venha estar assim como este servo ficou, com muito medo. Assim como eu também fiquei, como eu relatei aqui, mas que a fé em Deus, ela possa aumentar em você, mediante esse testemunho a qual eu testemunhei e mediante a palavra de Deus a qual estou trazendo para você. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor de todos aqueles que o temem. Está livrando, guardando e protegendo a todos aqueles que, além de temer a Deus, respeitar, aqueles que acreditam, que confiam no Senhor, no agir de Deus, nas providências de Deus, estão protegidos, creia, meu amado. Esta é a mensagem que eu trago para o seu coração e o meu, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.